Traz agora aqui para a nossa conversa ele, Luiz Nuin, que é analista da Levante, chegando aqui para trazer também a visão dele sobre diversos pontos importantes. Seja bem-vindo, Luiz. Bom dia aí para você. Bom dia, obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar aqui da programação ao vivo. Obrigada. Luiz, inclusive, né, a gente estava aqui debatendo um pouco mais sobre o setor de varejo, eu sei que você acompanha também de perto, eu queria entender um pouco mais da sua visão, né, do varejo como um todo, mas especificamente de tudo isso que está acontecendo também com Americanas, os impactos, né, que você enxerga aí para as outras empresas ali, para os pares, inclusive a gente viu o Magazine Luiza que está subindo bastante, teve toda uma reação negativa ali no primeiro dia, né, de quase 16 empresas do setor que tiveram uma queda muito expressiva, mas conseguiram já, né, acabar ali assentando, vamos dizer assim, né, esse mau humor, mas há ainda, né, muitos investidores ainda preocupados, principalmente com os próximos balanços que vão ser apresentados, por toda essa inconsistência contábil que não foi vista anteriormente, né, no balanço de Americanas. Uma análise sua em relação a toda essa questão. A gente está no olho do furacão, né? Nessa hora o estresse pega pesado para tudo quanto é lado e aí batem loucamente no dia e em alguns dias na sequência, inclusive, né, como você falou, hoje subindo 10, entrou em leilão, no dia do evento praticamente ficou quase o dia todo em leilão e aí abriu caindo 75, é o risco de acharem algumas coisas semelhantes em outros balanços, dado que é esse tal do risco sacado, né, eu quando trabalhei em indústria fiz isso do lado da empresa que eu trabalhava, pode ser é difícil dizer, né? Mas há o risco de que haja mais esqueletos em alguns armários. Então, no olho do furacão, o pessoal acaba batendo, né? Bate em banco, porque banco está na ponta contrária, bate em empresa do mesmo grupo de controladores, né? A gente está vendo a Ambev aí, tá no -1 no mês, não, desculpa, tá -7 no mês, né? A gente tá no dia 17, tá com -7, hoje subindo 2,60 e tem muito ruído, né? Todo dia um fato relevante novo, todo dia. Ontem, como você falou, né, Magazine Luiza e Via Varejo subiram bastante, porque vão ficar com os espólios, agora já tem notícia de que fornecedor está exigindo pagamento à vista da Americanas, o marketplace começa a ficar em risco também, os agentes que estão lá dentro, né, do marketplace começam a ver alguns sinais de ruptura, e aí Magazine Luiza e Via, né, dentro do ambiente de bolsa, são talvez os maiores ganhadores desse espólio de vendas que vão sair de Americanas. É um momento muito complexo, né? Dizer que alguém sabe efetivamente alguma coisa agora é talvez um pouco leviano. Eu acho que a gente infelizmente tem que aguardar a cena dos próximos capítulos para ver para onde as coisas vão, né? A empresa, digamos, se antecipou com algumas medidas para tentar se blindar desses pedidos de antecipação de dívida, o BTG está na briga lá, parece que sentaram à mesa com outros credores exigindo aí um aumento de capital de X bilhões de reais, já vi vários números circulando por aí. O ponto as agências de risco, né, sempre um dia depois do fato rebaixam o risco das empresas, é o olho do furacão, né? Para o varejo como um todo, há um risco, obviamente, disso acontecer em outros balanços. Eu acho, dado tudo que aconteceu, eu acho que a comunicação também da empresa foi um pouco torta, que acabou ajudando nesse estresse inicial, né? Aquela apresentação que foi feita no dia seguinte, que atingiu um limite máximo de visualizações e depois teve que se explicar para a CVM e tudo mais, várias notícias de insider trading no dia anterior e nos dias seguintes. É um momento de estresse de algo que eu, particularmente em 15 anos de mercado, nunca vi um negócio desse tamanho. Fazer alguma coisa nesse instante é um pouco dizer efetivamente o que vai acontecer, eu acho que é impossível, né? De novo, para o varejo como um todo, eu estava acompanhando a conversa que vocês estavam tendo antes aí, eu acho que quem quer se posicionar em varejo, eu prefiro o varejo mais discricionário, no limite até um shopping da vida, que é como se fosse uma cesta de varejo, tem vários players ali dentro. Para o varejo
mais tradicionalzão, eu acho que a gente vai ter um ano bem complicado, né? Sem os anabolizantes fiscais que a gente teve no passado, IBCBR já começou a bater para baixo, eu acho que vai ser um ano bem morno, com os riscos fiscais no horizonte, ninguém sabe exatamente o que vai ser do nosso fiscal, desancoragem de inflação lá para frente, já, então quer dizer, a gente já começa com alguns ingredientes de uma receita que a princípio não parece que vai dar certo no final. Luiz, muito bom dia, Felipe aqui falando, sempre um prazer bater um papo contigo. Você comentou aí olho do furacão, né? E a gente sabe que no meio da tempestade a visão fica um pouco complicada ali, você não consegue enxergar um pouco mais longe. E aí já começam a resgatar um monte de falas, né, a respeito do setor varejista. Esses dias mesmo a gente já viu o Luiz Barsi sendo trazido aí, aquela fala dele que varejo tá fadado ao fracasso, sempre quebra, se não quebrou, um dia vai quebrar, né? E aí a pergunta que fica é um momento turbulento, nebuloso, ou é assim mesmo, as coisas podem ficar ruins, são ruins para o varejo, se não quebrou vai quebrar mesmo, ou calma, vamos tentar sair do meio do olho do furacão e ver, pinça uma empresa, pinça outra, ou o setor como um todo mesmo é ruim, é fadado ao fracasso? Não seria tão catastrófico, né? Mas eu acho que é um setor complexo, né? A gente até na nossa newsletter de domingo, a gente tocou um pouco nesse assunto especificamente. Varejo é um setor que normalmente a margem líquida é bastante baixa, né? E digamos, de 2020 para cá, com a pandemia e tudo mais, eles começaram a brigar também em e-commerce. Então, é um setor que briga por preço, então você vai lá, digita no Google um produto que você quer comprar. Normalmente você não vai, vou comprar na Magazine Luiza porque eu gosto da marca. Você vai comprar no mais barato. Então ele está brigando por preço. Você vai ver a entrega. O cara te entrega em 2 dias grátis, aí o outro oferece em 1 dia grátis, aí o outro oferece em meia hora grátis. Então eles estão brigando também por uma entrega mais rápida e mais barata. Custo para dentro da empresa. A gente tem aí 60% do mercado, mais ou menos, com 17 grandes empresas no mercado eletrônico. Lá nos Estados Unidos, comparativamente ao Brasil, 50% do mercado varejista é da Amazon, e a Amazon, da parte de varejo, ela dá margem praticamente zero. O que dá dinheiro efetivamente na Amazon é a parte de nuvem. Então, se eu tivesse que escolher qual é a nova Amazon aqui no Brasil, eu escolheria a empresa que trabalha com nuvem, que dessas que a gente tem aqui de varejo, nenhuma delas trabalha com esse tipo de serviço. Então é um setor difícil na logística, é de capital de giro bastante intensivo. Se o cara erra em algum momento na compra, né, já vi isso acontecer, por exemplo, na Grendene, né? Grendene é uma empresa de varejo também, né? Uma empresa industrial que vai até a ponta. Errou no estoque, acaba ficando com o estoque parado, é capital de giro comendo. Então, é um setor que cada centavo conta, né? Então, esse risco sacado, por exemplo, é uma forma que o setor usa para tentar esticar um pouco, digamos, esses prazos de pagamento, de recebimento, e melhorar a margem de curtíssimo prazo, porque, como eu falei, são margens bastante apertadas. E é da natureza do varejo. O varejo é assim. Então, não é que se empresa de varejo não quebrou, vai quebrar. Eu acho que tem muita empresa grande brigando por um mercado que é efetivamente grande, mas não há espaço para que todos coexistam ao mesmo tempo, né? Eu acho que é um setor que merece, digamos, alguma espécie de consolidação. Não dá, né? A gente tem Mercado Livre, Magazine Luiza, Via Varejo, tem Americanas, tem não sei quem, tem os outros players de nicho, né? A gente tem muitas empresas de tecnologia de nicho que acabam pressionando também essas de varejo tradicional, sei lá, de supermercado, que foi um movimento que muitas dessas grandes de varejo acabaram fazendo, né? Elas eram de consumo mais não discricionário, então geladeira, televisão, eletrodoméstico, eletroportátil, mas o que dá recorrência no site efetivamente é a compra, por exemplo, de supermercado, né? Então você viu todo mundo indo
para esse lado de vendas de produtos não discricionários, que é o que vai trazer o cara no site de volta sempre. Você não compra uma TV por ano, você não compra uma geladeira por ano, mas você compra arroz todo mês, você compra feijão todo mês, você compra bebida todo mês. Então, assim, no geral, eu acho que é um setor ultra competitivo, dificílimo de operar, e da natureza dele, a margem ser bastante baixa, então cada centavo conta, e eu particularmente acho que alguma consolidação, como vocês estavam falando, né, essas histórias de C&A com lojas Renner, desse com aquele com aquele outro, é muita gente competindo, de novo, por um mercado bastante grande, mas não dá para ter tanto player tentando brigar pelo mesmo pote de ouro, né? Ô Luiz, aí só para eu entender a sua visão nessa questão da consolidação, essas empresas, principalmente americanas, Magalu, Via, tal, tem bastante coisa de marketplace, né? Haveria espaço para uma consolidação, de repente, com Amazon, com Mercado Livre, que também atuam nessas áreas, ou seria eles, né, esses estrangeiros aí, tomando conta do mercado cada vez mais, ou Shopee também, enfim, outras marketplaces estrangeiros, e esses marketplaces brasileiros perdendo o mercado? Teria algum tipo de compra ou, enfim, algum tipo de consolidação nesse setor, ou é mais a proporção ganhando cada vez mais os de fora e aqui os brasileiros ficam perdendo espaço? É uma pergunta bem difícil de ser respondida. Eu não sei se a Amazon fez isso historicamente em outros lugares. Eu acho que ele tenta fazer crescimento orgânico. Mercado Livre, idem. O crescimento do Mercado Livre me parece ser muito mais orgânico do que via aquisição ou fusão com alguém. Eu particularmente acho que a gente vai ter uma briga de players nacionais, poucos players nacionais, e players internacionais. O Mercado Livre ele é internacional, mas querendo ou não já está aqui no Brasil faz muito tempo, né? Era o Arremate.com, é uma empresa argentina e acabou se expandindo para toda a região e faz o nível de serviço, o nível de serviço de Amazon e Mercado Livre é infinitamente superior para mim ao nível de serviço que essas empresas brasileiras implementam, né? Acho que elas entregam um nível de serviço razoavelmente abaixo dessas de fora. É difícil, né, a gente falar de consolidação, quem que vai comprar quem? Eu, particularmente, hoje, me parece que, olhando o histórico dessas de fora, é mais factível que haja uma consolidação de players nacionais para brigar contra esses internacionais do que um cara de fora fazendo uma aquisição de um desses caras daqui, né? O marketplace, normalmente as pessoas que estão nos marketplaces, elas estão em todos eles, né? Não faz sentido, né? Do ponto de vista, vamos supor que você tem um negócio pequeno que venda, sei lá, artigos eletrônicos tipo mouse. Não faz sentido você estar só na plataforma A ou B, você vai estar em todas, né? E hoje em dia, basicamente, todo grande nome, né, dentro dos seus setores, se a gente for falar de mercado animal, mercado de supermercado, mercado de varejo discricionário, não discricionário, por aí vai, sempre tem um grande que opera absolutamente tudo, como o Mercado Livre da vida, e você tem os de nicho que opera basicamente aquele setor dentro desse cara também, falar de Pets e Cobase, eles têm um marketplace voltado para animais, mas o cara que opera dentro da Pets, dentro da Cobase, também opera dentro do Mercado Livre, e também provavelmente opera dentro, então para esse cara no final do dia, acaba não mudando tanto, porque invariavelmente você vai encontrar o produto dele, o que pode piorar para ele no médio prazo é a questão de quanto ele paga para a plataforma, porque quanto mais competição você tem com tantos players rodando, o cara vai sempre oferecer 1% a mais, 1% a mais, 1% a mais, porque ele está brigando para o cara, digamos, ter fidelidade dentro daquela plataforma. Se você começa a diminuir o número dos players, você tira, digamos, o poder de barganha do cara que vai operar dentro do marketplace para o dono do marketplace. E aí a gente começa a ter uma normalização desses percentuais aí que se cobra para colocar o anúncio no ar, para fazer toda a rota logística, porque, por exemplo, o Mercado Livre há muito tempo faz isso, né? Você tem os produtos dentro do estoque do próprio Mercado Livre e é ele que trata toda essa
toda a parte logística e funciona super bem. As locais estão começando e estão implementando isso há pouco tempo, então já saiu na frente, por exemplo, do Mercado Livre. De novo, é difícil, né? A gente está fazendo aqui um monte de conjectura no final do dia, mas me parece que não é perfil desses de fora fazerem aquisições grandes ou fusões grandes. Eu acho que é mais provável, se acontecer, uma junção de players nacionais para brigar com esses players internacionais. Luiz, queria aproveitar, né, falar um pouco mais agora sobre um outro setor com você. Inclusive, a gente está vendo um desempenho positivo hoje das construtoras na Bolsa, né, depois das prévias ali operacionais que foram divulgadas na noite desta segunda-feira, destaque ali para Plano. A gente também viu a própria Moura do B divulgando ali, enfim. Eu queria entender um pouquinho mais da sua visão em relação a este setor especificamente. Você que é um setor que você também acompanha das construtoras. Quais os desafios que você enxerga, inclusive, para o setor, né, num ano como há uma projeção até de um crescimento menor para este ano de 2023, diante de vários desafios também econômicos nossos? Eu acho que os grandes, talvez, ganhadores nesse curtíssimo prazo, né, com essas histórias do novo governo de relançar o Casa Verde e Amarela, que virou Minha Casa Minha Vida, era Minha Casa Minha Vida, virou Casa Verde e Amarela, voltou a chamar Minha Casa Minha Vida, cada um dá o nome que mais lhe interessa. A gente está começando, né, temporada, as prévias estão saindo agora e a gente vai começar em breve a temporada de balanço efetivamente, né? O setor, para mim, no grande, se eu tivesse que resumir em pouquíssimas palavras, é um setor que juros para cima, setor para baixo, juros para baixo, setor para cima. Ele é altamente dependente do ciclo de crédito e o ciclo de crédito é altamente dependente da taxa de juros. Talvez a gente tenha uma mola propulsora para algumas empresas mais de nicho, né, que trabalham em algumas, faixas de renda, né, as mais expostas, por exemplo, a Minha Casa Minha Vida, podem se beneficiar caso, imagino que vai acontecer, um lançamento com bastante pompa, né, do Minha Casa Minha Vida novamente, porque é de interesse do governo fazer esse setor andar, que é uma grande de uma vitrine. Tem empresas, eu lembro que em 2019, muita gente falava, não, o setor vai voltar, média alta renda vai voltar, a gente tinha juros lá embaixo ainda, e os juros foi para onde foi e acabou não voltando, né? Se a gente olhar o índice, o IMOB, né, que é o índice que conjuga essas ações do setor, a gente está falando em um ano, né, basicamente 2022, 0,99 de queda e foi assim, um sobe e desce maluco, né? O índice chegou a 850 pontos logo depois da eleição, né, com aquela expectativa do primeiro turno e do segundo turno, e ele voltou aqui para 600 pontos, né? Então, se a gente olhar em 6 meses, o índice está subindo, em um mês ele está subindo 7,37. Eu acho que vem muito em função dessa esperança de que o Minha Casa Minha Vida beneficie principalmente empresas que operam dentro desse setor. De qualquer forma, eu acho que a gente tem no horizonte riscos fiscais relevantes, a gente tem uma total falta de clareza em relação a como vai ser a condução fiscal, a gente vê muita autorização de fala e desautorização de fala, né? Semana passada a gente parou de falar um pouco disso porque a Americanas tomou conta de absolutamente todas as discussões. Mas a gente já volta agora com a discussão de desancoragem de inflação lá para frente, esses planos fiscais que, na verdade, eles estão olhando mais pelo lado da receita via interrupção das desonerações, que aí teria impacto na inflação, é uma conta bem complicada de se fazer dentro do governo, né? Se ele acaba com a desoneração, você provavelmente tem um impacto dentro da inflação. China, os dados divulgados foram dados positivos e que pode fazer commodities voltarem a andar, principalmente minério e petróleo. Minério já veio andando de um tempo, petróleo está naquele compasso de espera, que seriam pressões adicionais para a inflação. Então, se a gente coloca tudo isso na conta,
é difícil a gente ver juros caindo no curtíssimo prazo. E, de novo, aquele call básico de juros para cima, setor para baixo, juros para baixo, setor para cima, ele continua bastante válido, a não ser que você tenha algum nicho ali muito específico. Tem, sei lá, a Mitre, por exemplo, que opera aqui em São Paulo, me parece uma empresa que sabe bem operar dentro desse setor, está confortável com operar naquele pedaço, naquelas regiões específicas e não está querendo ganhar o mundo. E do outro lado, as empresas de mais baixa renda, né, que são expostas à Minha Casa Minha Vida, que aí são anabolizadas por políticas de incentivo fiscal via governo, ponto final. Né? Então eu acho que é um setor ainda que, de novo, muito dependente de crédito, e colocando tudo isso na conta, é difícil a gente ver juros caindo no curtíssimo prazo, que seria algo benéfico para as empresas do setor como um todo. Enquanto isso, a gente vai continuar nessa montanha-russa. Como eu falei, é assim, um negócio impressionante o índice, o IMOB, né? Ele foi a 700 pontos, veio a 615, foi a 845 e está em 670 pontos. É uma maluquice, né? Um sobe e desce sem fim. Uhum. Tá certo. Luiz, eu quero agradecer, sempre um prazer poder falar contigo aqui na nossa programação. Seja sempre muito bem-vindo, você, todo o time aí da Levante. Até uma próxima. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado pela oportunidade novamente. Um abraço. Tá certo. Até mais. Bom dia.